wish the best of luck to the competitors of the Athens 2004 Olympic Games Men's Marathon. A maratona, como outras dessas provas de longa distância, era uma prova de quem aguenta mais dor. Então ele tinha um nível de foco de concentração enorme. Aqui, a linha azul ainda da maratona. Eu acho que foi por aqui, né? Acho que foi mais ou menos onde tá o carro ali, ó. E foi bem nesse ponto aqui, ó. Que eu fui atacado e possivelmente eu caí aqui, junto ao público aqui. Tô vendo aqui, dá um arrepio aqui, você tá louco. Às vezes é tratado de ídolo, de herói. Pra mim, eu me sinto uma pessoa normal como sempre fui. Tudo aquilo que aconteceu em Atenas foi simplesmente algo que eu já havia passado em toda a minha vida. E eu nunca desisti da minha vida e nem dos meus objetivos. Sou o Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista olímpico, né? Eu sou o 7º filho de uma família humilde. Ele é o caçula, né? É o caçula de todos. O Vanderlei trabalhou em tudo. O Vanderlei não tinha tempo ruim para ele não, onde apanhasse ele ia, né? Era para apanhar algodão, era para caipira, era para fazer tudo, era para roçar. E ele acompanhava nós em tudo, muito esperto, trabalhador. Olha o tamanho dele, ele só não cresceu. Trabalhou muito, ele, né? Vixe. Bom, eu nasci em Cruzeiro do Oeste, né? E com 6 anos de idade, meus pais se mudaram para a pequena cidade chamada Tapira, né? E foi na escola que eu conheci o esporte, né? Poder estar aqui dentro da sala de aula voltar um capítulo lá do passado, né? O quadro, os vitrôs, são os mesmos, né? A estrutura é a mesma. E a tecnologia, né? Que a gente não tinha. Ar-condicionado. No ar-condicionado. Pois é. Vanderlei foi nosso aluno, uma criança normal, né? Daí ele começou a praticar o esporte e correr, praticava muito, muito. E meu esposo deu para ele o primeiro tênis. A gente não esperava assim que o Vanderlei tornasse essa celebridade. E hoje, olha quem é o Vanderlei. Olha, me dá até arrepio, porque é um orgulho para nossa cidade e para nós professores. E essa quadra aqui faz parte do passado, né? Da minha história, do meu começo, né? Principalmente, né? E quantas vezes que eu estive aqui junto com meus amigos, né? Amigos de classe, às vezes se enfrentando aqui numa disputa esportiva aqui. E daqui é daquele tipo, essa goiaba aqui não... Vai uma goiabinha aí? Quem poderia imaginar? O bodeguinho aqui na quadra, né? Jogando vôlei ou jogando no salão. Imaginar que um dia pudesse estar num Jogos Olímpicos, né? Aqui com certeza é uma quadra que dá frutos. E aqui a prova está, a goiaba e o Vanderlei. Aí, ô corintiano, frouxo.
Ah, eu pensei que você tinha morrido. Tá vivo ainda? Fernando. Ah, louco, hein, rapaz? Rapaz, quem é vivo aparece, rapaz. Eu achei, morrer pra quê? Rapaz, se viver é muito bom. De criança que eu conheço ele. De criança eu conheço Bodega. Seu Vanderlei Cordeiro, quando ele começou a correr, virou gente, virou cidadão do mundo, né? Como é que eu sou chamado aqui, ô Fernando? Bodega, ué. Aí, ó. Ninguém chama eu que o Vanderlei aqui, eu sou o Bodega. Na adolescência e sempre depois de um dia de trabalho, a gente se reunia, aquelas crianças, aqueles adolescentes, no final da tarde, pra gente praticar o futebol, né? E muitas vezes era no meio do pasto, né? E eu lembro que cada um daqueles guri, garoto que tava ali jogando bola, cada um tinha um apelido, né? E até hoje eu nem sei, né, o porquê que me colocaram o apelido de Bodega. Belezinha? Pois é. Tem que tirar foto eu abraçado com o Bodega, aí, com ó. o Vanderlei Cordeiro. Tem que tirar. Esse local aqui é onde que existia a nossa casa, né? É bem diferente dos dias de hoje, né? A minha casa era uma casinha de madeira, uma casinha simples e de assoalho, né? Que a avenida aqui era tudo de terra, né? Tinha muitos buracos aqui, né? Que é uma descida. E na verdade aqui eu também fazia meus treinos também, né? Que eu saía da minha casa, vinha até o rio, eu usava não só para treinar, né? Mas eu vinha também juntamente com meu pai, a gente vinha aqui no rio para buscar o alimento, né? Por necessidade mesmo. Quantas vezes eu vinha correndo lá de Itapira, né? Aí entrava na água, dava uma refrescada e voltava correndo de novo para casa, né? Na verdade também não era só o treino, né? Era o lazer do Vanderlei, né? A piscina do Vanderlei. Foi muito difícil, né? Porque era um ambiente onde que nada conspirava a favor. Apesar de ter trabalhado o dia todo, muitas vezes quando nas estradas voltando para casa, as pessoas sempre tinham aquela maldade, né? Oh, vai trabalhar, vagabundo, oh, vai caçar o que fazer. Muitas vezes se atirava as pelotas de algodão, né? Aquilo ali para mim eu sempre abaixava a cabeça e continuava a minha caminhada sempre, né? Quando eu comecei a correr, principalmente participando das provinhas regionais, a gente corria atrás de troféu e medalha. Tá tudo cheio de coisa, de medalha aí. Tem medalha guardada, tem medalha por todo canto, né? Olha, vocês viram aí? Ele tem troféu maior do que ele. Essa é a primeira camiseta dele, o início da carreira dele, né? Esse aqui é de 85, esse troféuzinho dele. Foi um dos primeiros troféuzinhos dele, do início da carreira dele. Esse aqui foi aqui de Maringá. E claro que isso aí vai despertando a atenção de grandes eventos. E aí você começa a sonhar. Através do sonho, eu pude também poder fazer um planejamento para que eu pudesse um dia não só se tornar atleta, né? Mas um dia poder se tornar atleta olímpico. Que esse foi acho que o grande sonho da minha vida. Aqui é Tiradentes de Maringá. O primeiro objetivo era usar o esporte para ter um emprego. E isso eu fiz. Então eu acabei usando o atletismo para depois ter um emprego como moveleiro. Então foi o primeiro momento que eu saí de Itapira quando eu fui morar em Maringá. Eu lembro a primeira corrida dele, sim, que ele começou a se destacar foi o Moarama, a corrida do aniversário da cidade junto com o Sesc. Aí ele abriu demais na corrida. Aí a turma cresceu os olhos nele, né? Aí começava a chamar ele de Tapirinha, Tapirinha, Tapirinha. Aí nós ia para Jussara, ia para essas corridas mais famosas que era na época, né? E ele sempre saía na frente e ganhava a corrida, sempre ponhava os 2 km do segundo lugar. O bichinho era fera mesmo. De onde que é isso aqui? Sei lá. Mercadinho Benini. Eu conheci um treinador de atletismo, né? Que era o português, que era o Antônio Manuel Mendonça. Aí foi embora com o português e largou nós. E aí tive uma ascensão grande dentro do estado.
foi quando despertou a atenção de uma equipe de São Paulo, né, que foi a Eletropaulo. Foi a transição aonde que eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou ser. Foi muito difícil, né? Porque nunca tinha saído assim. Ai, eu até fiquei assim, meio chorando, né? Porque a minha mãe daí não estava aqui e eu ficava pensando, nossa, esse menino nesse mundão, meu Deus, não sabe nada, não conhece nada, né? E ele, sem medo, e só dando aquele tchauzinho, até lembro até hoje, ele dentro na janelinha do ônibus, dando aquele tchau, sabe, de felicidade. A partir daquele momento, daquele ano, que foi em 88 que eu fui para São Paulo, eu já fui para o brasileiro e assim classifiquei também para o Campeonato Mundial. Fui disputar um Campeonato Mundial Juvenil no Canadá. E aí eu falei, não, eu estou no caminho certo, é isso que eu quero. Não só do objetivo de poder viajar, mas de poder estar participando e aí vestindo pela primeira vez a camiseta da seleção brasileira. Então aquilo ali foi a afirmação da minha vida e da minha carreira dentro do esporte. Vai! Nós estamos aqui em Campinas, né? A gente atende jovens, crianças de 6 até mais de 30 anos. Né? Ele usou exatamente essas palavras. Assim, Ricardo, eu quero montar alguma coisa com você para que a gente possa promover para as crianças as oportunidades que eu não tive. Né? Então, é exatamente isso. O Instituto é isso. Eu tinha um envolvimento mais com as categorias de base, categorias sub-20 hoje, né? Era juvenil na época. Eu dividia as orientações de treinamento com o professor Asdrubal, que era o treinador dos atletas principais, inclusive era o treinador do Vanderlei, e que, numa fatalidade, em 1992 ele veio a falecer. E eu acabei assumindo os atletas do professor Asdrubal, o qual tenho bastante respeito, foi um dos melhores treinadores de fundo do passado. E o Vanderlei foi um deles. Em 1992 nós começamos essa parceria. O Ricardo estava começando a carreira dele como treinador e eu também estava na ascensão de carreira como atleta, né? Ele já era um atleta que já vinha com marcas expressivas nas categorias de base, né? Com participações em seleções brasileiras tanto nas categorias de base como na categoria adulta. Ele já era um atleta diferente. E foi uma história de muita confiança, de muita cumplicidade, comprometimento e, acima de tudo, acho que a vontade de vencer que a gente sempre teve, todos os dias, que a partir do momento que a gente fez a parceria, existiu. Os nossos planos era para ele começar a maratona em 96, 97. E aí começou a fazer um planejamento, Vanderlei, acho que em 95 a gente vai fazer um trabalho para que você possa se dedicar e já tentar uma vaga nos Jogos Olímpicos na maratona. E aí, na verdade, aconteceu um incidente bom, né? E ele, em 94, 2 anos após a gente ter iniciado esse percurso juntos, ele estava fazendo uma série de competições na Europa com um dos, à época, o seu agente. Aí eu liguei para o Ricardo e falei, Ricardo, tem uma situação aqui. Eu fui convidado para ser coelho na prova domingo. Eu falei, Vanderlei, você tem um treino longo no sábado, de 1h30, então você troca o treino. Amanhã você dá uma descansada, né, e no domingo você pode ir lá, vai lá, faz a meia maratona, tranquilo. E eu ia correr 21 km, é o compromisso que eu tinha, né? Correr a meia maratona, liderando a prova, né? No ritmo de 3,5 por quilômetro. E legal, e aí cumpre, depois segue a rotina de treino e vamos embora. Passou 5 km, 10 km, puxando a liderança da prova, 15, 20, chegou no 21, falei, vou correr um pouquinho mais, né? Para completar o treino e tal, vou até o 25. E aí comecei a abrir uma vantagem, né? Aí fui se animando, tendo uma autoestima dentro da prova. Cada 5 km passava, eu abria mais vantagem, né? Após a maratona, ele me ligou e falou, Ricardo, tenho 2 notícias para te dar. A primeira é que você vai ficar bravo comigo, tal, é que eu concluí a maratona. O Ricardo nem deixou eu terminar de contar a história, né, que tinha terminado e tal.
E aí ele ficou muito bravo comigo. Você estragou todo o nosso planejamento, que loucura. Cortei a conversa do Ricardo e falei, mas Ricardo, mas eu ganhei. Ele falou, e a segunda notícia é que eu ganhei. Aí o Ricardo já esqueceu a bronca e já começou a comemorar, ah, valeu, tal. Eu falei, pô, já mudou tudo, né? E aí em 94 eu passei a ser, se eu não me engano, acho que o primeiro do ranking brasileiro na maratona já. Com aquele feito inusitado, né? O Coelho que venceu a prova e a minha primeira maratona correr 2 horas e 11, né? E aí a gente já começou a falar, poxa, tá no caminho certo e o ano que vem a gente vai se preparar que a gente vai para Atlanta, se Deus quiser. E aí começamos a planejar uma maratona para que eu pudesse fazer uma marca para garantir minha vaga para Atlanta. E aí o Ricardo escolheu Tóquio e acabei vencendo a maratona de Tóquio. Quebrou o recorde sul-americano à época, né? Correu uma marca que colocou ele no top 5 do ranking do mundo. Eu corri 2 horas e 8 e 38 e aquela marca me dava o passaporte para poder estar no meu primeiro Jogos Olímpicos. Uma marca que está entre as 5, 6 marcas melhores do Brasil até hoje, né? Então foi assim. O público vibra, são 7 horas e 7 minutos da manhã aqui em Atlanta. Vanderlei Lima, ele corre com o número 1151. Atleta da Fluminense, tem 26 anos. É a melhor marca sul-americana de todos os tempos. Vencedor da Maratona de Tóquio. Este ano, a sua primeira participação em Olimpíadas. Os resultados em si apontavam ele como favorito em Atlanta, né? Ele tinha a 4ª melhor marca do mundo. Mas saí lá com a 47ª colocação. Nós tivemos um problema com uma exigência, não vou nem dizer se foi uma exigência, mas foi uma proposta de um dos patrocinadores do Vanderlei, né, dele utilizar um calçado. Acabamos recebendo muito próximo à maratona, não deu tempo dele fazer a adaptação. E a partir do quilômetro 25, 30, o calçado começou a formar bolhas no pé dele, por conta da falta de adaptação, né? Não por conta do calçado ter algum problema, nada, era adaptação mesmo, né? E aí isso começou a prejudicar o desempenho dele. Ele andou bem lá até o quilômetro 30, 30 e pouco, depois ele não conseguiu sustentar o ritmo dos primeiros, né? Tudo era novo, onde eu estava realizando o sonho de poder estar no meu primeiro Jogos Olímpicos. E lá eu estava junto com o atleta que foi a minha inspiração, que foi o Joaquim Cruz. Então foi inesquecível na minha vida e na minha carreira, né? Poder estar no meu primeiro Jogos, entre os melhores atletas, e onde que eu tive as minhas maiores inspirações na minha carreira e na minha vida. Joaquim Cruz, dá tudo de si, vai pra medalha de ouro, fantástico Joaquim Cruz! Eu com 15, 16 anos de idade, eu não tinha energia nem televisão em casa, né? Eu lembro que um dia eu estava na casa do vizinho, e na porta da casa do vizinho eu vi um programa esportivo, né? E a imagem do Joaquim Cruz, aonde que ele estava dando a volta olímpica comemorando a vitória, né? Da medalha de ouro que ele já havia conquistado em Los Angeles. E aí eu olhei aquela imagem, né? E eu já participava das corridas regionais, né? Eu pensei comigo, nossa, um dia eu gostaria de estar nos Jogos Olímpicos. Aquilo ali nunca apagou da minha memória, né? Vanderlei, nós temos um tipo de educação igual, né? Meu pai cresceu na roça, ele cresceu em roça, né? Ele é um ícone olímpico, né? É símbolo de coragem, determinação e inspiração também, né? O Vanderlei estava lá no momento certo, na hora certa, quando eu venci. Ainda bem que eu venci, né? Venci e serviu. A minha vitória serviu de inspiração para ele começar no esporte e querer sonhar também, né? Isso é muito legal. Foi algo determinante, né? Para que eu pudesse, sempre falo, contrariar a tudo e a todos, continuar alimentando esse sonho. Eu saí de Atlanta como atleta olímpico. E foi a partir de Atlanta que tanto eu como o Ricardo começamos a alimentar o sonho de um dia poder conquistar uma medalha. Tivemos o ciclo 96-2000, né, que foi Atlanta-Sydney. 98 foi uma das melhores temporadas dele. Ele quebrou de novo o recorde sul-americano. E naquele mesmo ano ele foi 5º na Maratona de Nova York. E aí começamos a fazer um planejamento para poder estar no meu primeiro Jogos Pan-Americanos. Se trata el brasileño Vanderlei.
Em condições extremas de corrida, né, muito úmido em Winnipeg, no Canadá. E eu saí de Winnipeg como campeão pan-americano. E aquele ali foi muito importante no cenário esportivo brasileiro. Me deu muita visibilidade, me deu muita credibilidade e confiança para o próximo ano, né, no meu ciclo olímpico, que foi Sydney. Eu, juntamente com o Ricardo, começamos a fazer um planejamento de treinar na altitude. Escolhemos o México. Condições super boas. Só tinha um problema lá, que os percursos eram feitos por estradas com muita pedra. E na preparação para os Jogos Olímpicos, faltando 15 dias, eu acabei me lesionando. Voltamos para o Brasil, passamos 1 ou 2 semanas ali tentando recuperar, mas ele foi ao jogo, ele estava apto a correr, mas não na velocidade que a gente treinou. Foi uma decisão muito difícil, né, de botá-lo na prova, né? Ele queria correr, ele queria ter a chance de competir nos jogos, né? Até ele falou: ó, Ricardo, nem que eu tenha que chegar me arrastando, mas eu vou e vou chegar. Dentro da prova, a lesão voltou a se manifestar e acabou tirando toda a perspectiva que a gente tinha de fazer um grande resultado já na Austrália. 28, 29, ele não tinha mais condições de acompanhar o grupo e acabou chegando, acho que foi na 75ª posição, mas chegou. Eu, claro, saí muito decepcionado da prova, né, por saber que tinha que esperar mais 4 anos para poder voltar a estar nos Jogos, né. Foi muito frustrante para nós e depois a gente, obviamente, teve, né, que dar uma descansada, trabalhar mais essa questão mental, né, para ele voltar. E o Vanderlei sempre foi muito forte nisso, né, ele sempre voltava muito bem, né, e não foi diferente para 2001. 2001, 2002, 2002 foi um ano importante para mim, porque até então eu nunca tinha corrido uma maratona em solo brasileiro. Todas as maratonas que eu participei sempre foi no exterior. E aí começamos a planejar com o Ricardo, com o clube, da importância de correr uma maratona no Brasil. E aí escolhemos a Maratona de São Paulo. Vanderlei Cordeiro de Lima do Brasil é líder da Maratona Internacional de São Paulo. Treinei muito para essa prova. E não era só correr, né? Eu queria também correr e fazer uma marca, tentar bater o recorde da prova. E foi isso que aconteceu. Em 2002 acabei vencendo e batendo o recorde da prova da Maratona de São Paulo. Em 2 horas, 11 minutos e 19 segundos. Vanderlei Cordeiro de Lima! E no ano seguinte, que foi 2003, eu sabia que tinha os Jogos Pan-Americanos e a gente estava focado nos Jogos Pan-Americanos e fui defender o título. Fui a São Domingo e conquistei o bicampeonato pan-americano. Mas ser campeão dos Jogos Pan-Americanos não me dava a vaga, porque os Jogos Pan-Americanos, as dificuldades de São Domingo, quente, úmido, não tinha condição de fazer a marca para índice para os Jogos Olímpicos de Atenas. Eu tinha que correr uma maratona até abril, dentro daquilo que foi estabelecido como critério, eu tinha que fazer uma marca para garantir a minha vaga. Eu sabia que eu estava vivendo minha melhor fase da minha carreira, estava fazendo meus melhores resultados, e aí começamos a fazer todo um planejamento, né? Atenas vai ser a tua Olimpíada, talvez a última, e a gente tem que fazer um planejamento para que você possa chegar lá e alcançar o nosso objetivo. E foi dessa forma que começamos a planejar. O Vanderlei tinha feito uma maratona em dezembro de 2003, a maratona de Fukuoka. Ele fez uma marca que era uma marca boa para se qualificar para Atenas. Ele só teria uma oportunidade em 2004. Não dá para ficar só com esse tempo. Temos que procurar uma prova adequada para você fazer, para a gente se preparar, para você melhorar esse tempo. Ele tinha feito 2:10:38, para ele melhorar esse tempo e ter a vaga garantida para Atenas, né? A gente acertou a maratona de Hamburgo com a gente lá. Era a terceira semana quase no final de abril. E ele ainda estava numa fase preparatória, treinando em Maringá. Foi quando ele me ligou e falou: Ricardo, aconteceu um problema aqui, né? Eu falei: putz, cara, mais um, o que aconteceu? Em janeiro de 2004, eu estava aqui
onde nós estamos aqui no sítio. E eu lembro que foi uma manhã, né? Como se fosse hoje. Eu tinha uma motocicleta, né? E aí eu falei, vou pegar a motocicleta, vou andar aí pelo campo, né? De manhã. E eu não andei 50 metros, né? A grama estava molhada, caí com a moto. Acabei fraturando o meu ombro esquerdo. E eu sabia da gravidade daquela fratura, né? E aí a parte mais difícil, né? Foi comunicar ao Ricardo do fato. Ele falou, eu caí de moto. Eu falei, pô, Vanderlei, não é possível, cara. No ano da Olimpíada, você me traz um problema desse, cara. Eu estava contrariando tudo aquilo, todas as recomendações que o Ricardo sempre me colocou, né? Nunca se atrever nada que fosse radical, que fosse algo que fosse diferente daquilo que eu sempre fiz, que era a corrida. Eu falei, bom, você se machucou? Ele falou, essa é a pior notícia, eu quebrei a clavícula. Eu falei, bom, pelo menos não quebrou as pernas. Você quer ir para a Olimpíada e quer aquilo que a gente vem desejando há muito tempo, fazer uma boa marca, enfim, não só participar dos Jogos Olímpicos, mas vai para o seu terceiro. Cara. Quais são os atletas que têm essa oportunidade? Tem gente que não vai nem para uma, tem atleta que não vai nem para uma, você está tendo a oportunidade de ir para a terceira. E aí eu nunca esqueço que o Ricardo falou para mim, Vanderlei, se você acredita em mim, assim como eu acredito em você, cara, não pense duas vezes. Pega o ônibus aí em Cruzeiro do Oeste e vem para Campinas ainda hoje. Se você estiver disposto a confiar em mim, vem para cá. No outro dia cedo eu estava em Campinas. E eu lembro que desde o dia que eu iniciei meus treinos para preparação para a Maratona de Hamburgo, eu convivi com muita dor. Mas eu treinei muito. Apesar de que eu sabia que ia correr Hamburgo, mas a minha cabeça estava lá em Atenas. Eu venci a Maratona de Hamburgo, eu fiz a marca de 2 horas, 9 minutos e 38, e aquilo ali foi o carimbo do meu passaporte para Atenas, né? Sei que é um voo longo, cansativo, é mais ou menos uma maratona, né? Daqui para Grécia. Tchau, tchau. A expectativa na verdade, encontrar a minha história, né? Reencontrar a minha história, né? Brasil. Quem só quer é medalhista, viu? Obrigado. Thank you. Oh, thank you. Nice to meet you. Today. Thank you. Can I have a photo with you? Oh, yes. Hello. Foto. Thank you. Thank you. Thank you. Brazil. Thank you. Thank you. Oh, morning. Nice to meet you and Nice to meet you. Estou aqui ao lado da primeira tocha olímpica, 96, minha primeira maratona. Aqui tá, ó, marcado aqui, ó. Legal, né? Poder estar em Marathon, no Museu da Maratona e ver aqui essa lembrança aqui, né? Esse marco, né? Na minha história, na minha vida. O uniforme ficou um pouquinho comprido para mim, né? Eu sabia que eu ia perder muito líquido. O que eu fiz? Eu peguei uma tesourinha e contornei toda a costura por fora e diminuí o tamanho. Costureiro, né? Deixando aqui uma
mais uma pequena lembrança aqui, né? Uma frase aqui que resume um pouco da minha vida, da minha história esportiva, né? Correr com as pernas, aguentar com o coração e vencer com a cabeça. Vanderlei de Lima, Brasil. Na lateral tem marcado aqui, ó. Aqui pode ser estar apagado, né? Quilômetro 0, saída da Maratona de Atenas. Aqui o início da corrida e da história. Esse lugar aqui para mim é muito especial. Estou aqui como se eu estivesse vivendo o dia 29 de agosto de 2004. Eu lembro como se fosse hoje, né? E aquela ansiedade para dar o tiro de largada aí, para a gente sair correndo aí, rumo a Atenas. Terceiro Jogos Olímpicos. Você não vai ter outra chance. Acabou. Nós tivemos sempre uma relação muito boa, muito aberta, né? Muito honesta. A gente foi construindo isso aos poucos, né? E tanto as vitórias, mas eu acho que mais as derrotas nos ajudou a construir essa relação bastante sólida. Eu sou muito metódico, né? Eu sempre repassava com ele, assim, pré-prova, né? A caminho da prova, quem são os competidores, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, e também dar o aperto de mão, um abraço de boa sorte ali que é o empurrãozinho final que todo treinador tem que dar, né? Desde que eu cheguei em Atenas, eu não tive contato com o Ricardo, porque eu estava na Vila Olímpica e o Ricardo estava no centro de Atenas. Pelos critérios lá da confederação, eu não fui selecionado, né? O Ricardo, ele veio por conta, porque ele sabia do momento que a gente iria viver aqui, ele tinha muita confiança disso, né? E nesses eventos, né, se você não tem credencial, né, você fica completamente fora do circuito, você não consegue encontrar ninguém, você não consegue falar com ninguém. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Não vou estar com ele, vou escrever uma carta e vou pedir para um amigo meu entregar a carta para o Vanderlei. Né? Naquela carta o Ricardo reforçava a importância da hidratação, né? Ficar muito atento aos adversários, não perder contato com o grupo. Detalhes que poderão fazer a diferença. E na verdade também dava total confiança e liberdade para mim fazer o que eu quisesse dentro da prova. Quem não arrisca na vida não consegue nada. Infelizmente, não estarei na largada, mas tenha certeza que meu espírito e coração estarão. De um amigo verdadeiro e sincero que te admira muito pelo ser humano que você é. Boa sorte e te vejo na chegada, para depois tomarmos uma cerveja juntos, ok? De seu amigo Ricardo. Foi algo que me deu muito mais inspiração para que eu pudesse chegar aqui e essa autoconfiança foi determinante, né? Eu lembro que quando ouvi o estampido do tiro, da largada aqui, parece que o corpo e o coração ficou mais leve, né? Mas assim, os primeiros quilômetros foi bem tranquilo, né? Parece que eu estava correndo leve, solto, assim, né? Parece que estava sobrando. Em Atenas, por causa da temperatura, fazia calor muito cedo, eles resolveram largar às 6 horas da tarde. Então você tem uma maratona começando às 6 horas da tarde, no último dia de Olimpíada, com a cerimônia de encerramento no final. Ia ser tudo muito corrido. Os jornalistas brasileiros que estávamos lá e tal, a gente tinha um dilema ali. Como é que você vai fazer para acompanhar isso tudo, sendo que o Brasil estava na final do vôlei naquele dia com um timaço, que era super favorito para ganhar a medalha de ouro. Eu, por exemplo, fui deslocado para essa final do vôlei, ela era 2h30 da tarde, em Atenas. E como o Vanderlei não estava nessa lista dos principais favoritos, o pessoal falou, vamos acompanhar meio à distância, se precisar de alguma coisa, a gente corre lá. A gente tinha aí 15 atletas com possibilidades de vencer a prova. Tinha uma referência, né, que é o Potergar, que era o recordista do mundo,
E eu falei, esse cara vai ser o cara que eu quero correr ao lado dele, né? Quando você tem esse tipo de maratona muito quente, com situação adversa, todo mundo começa se estudando. A gente sabia que não seria uma prova muito rápida. Então, assim, não interessa se o cara corre 2 horas e 4, é a melhor marca dele em Berlim, numa situação protegida de frio. Ali no calor vai ser outra coisa, vai ser outro tipo de disputa. Então todo mundo começou a olhar a prova, eu lembro que já tinha acabado a final do vôlei, a gente meio que cuidando ali do Brasil campeão, dos atletas e com o olho numa televisão que tinha lá, tentando entender como é que essa prova ia se desenrolar. Nos quilômetros iniciais, ali no quilômetro 9º, 10º, outros atletas tiveram iniciativa de sair, né? Primeiro foi um chinês e o grupo ficou ali, inerte, ninguém se mexeu. Deixa ele lá que vai quebrar. Um pouquinho depois saiu um outro sul-africano, só que dessa vez era um cara conhecido, era o Hendrik Ramaala. Se o cara foi, abriu 100 metros e ninguém se mexeu aqui, tá um correndo na cola do outro. Estão marcando o Tergat, estão marcando o Baldini, que eram favoritos mesmo, né? Era para mim sair do grupo ou no quilômetro 29 ou no 33. Naquele momento ele falou assim, se eu sair agora, ninguém vai vir atrás. E eu vou abrir o máximo que eu puder. Começou a abrir e tal, e o grupo teve o mesmo comportamento com o que teve com os demais. Puxando o ritmo após 20 quilômetros, hein? A gente acha que é só um teste e tal, mas não, ele vai se mantendo ali na frente e aí você começa a ver um cenário mais animador. Já passou a meia maratona um pouco na frente, foi abrindo, quilômetro 25, no 25 estava acho que 30 segundos, no 30, 50 segundos, né? Faltava 1/3 da maratona. E ali é duro tirar. Esse segundo grupo já era o Stefano Baldini, o Mebreton Keflezig e o Poltergar. E o Vanderlei, quando passou pelo posto de hidratação, pegou a bebida dele e seguiu. Quando o Baldini foi pegar a garrafa dele, foi entregue por o treinador italiano falou assim, 50 segundos na frente. O Keflezig, que falava italiano, olhou pro Baldini e falou assim, tem alguém lá na frente? Que ele não tinha se dado conta que o Vanderlei tinha fugido. Foi aí que os dois começaram a trabalhar em conjunto para quebrar o Tergat. O Poltergat quebra, o Poltergat sai da prova, você fala, opa, o melhor saiu. Ficou de uma vez, graças a Deus, porque se ele viesse junto, o Vanderlei seria quarto. E eu lembro dos jornalistas brasileiros se olhando depois da final do vôlei e falando assim, e agora? Como é que a gente chega no estádio Panathinaiko para ver isso aqui? Tinha mais ônibus, o último ônibus tinha saído, a pista fechada. E aí, quando comecei a andar, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, já começou a dar uma canseira, né? E um suador danado. Ficavam me chamando pelo telefone e dizendo que o Vanderlei tá ganhando, o Vanderlei tá liderando, o Vanderlei tá na frente. Isso foi me dando um desespero. Eu falei, nossa, é medalha de ouro numa Olimpíada da maratona e eu não posso perder. Quando eu passei num ponto de ônibus, um cara percebeu assim, a minha ânsia para chegar e me chamou e falou, não, vai passar um ônibus aqui que para a 1,5 quilômetros lá da onde é a chegada da maratona. Ele desceu do ônibus comigo e foi me acompanhando até a entrada. Fui pro estádio, tentei entrar no estádio, não consegui, porque não tinha mais ingresso, né? E eu fiquei num bar na esquina do Panathinaikos, né, com uma televisão, junto com outros agentes que estavam reunidos ali, agentes de outros atletas, né? E nós ficamos assistindo a prova lá, pela televisão. Nós estávamos em casa, nós estávamos todo mundo assistindo. Sala de imprensa da TV, a gente estava em frente a uma televisão grande ali acompanhando já passando ali do quilômetro 35. Aqui é o quilômetro 35, penúltimo posto de hidratação. Eu lembro que estava muito atento, principalmente na minha hidratação pessoal. Até confirmei se realmente era a minha garrafinha. E a prova bastante forte, né? E ela seguiu por aqui.
a distância diminuindo, claramente ia ter uma aproximação, a gente não sabe até que ponto que isso ia chegar. E eu tava olhando para ele, assim, né? Eu vi que ele fez assim. Quando ele fez assim, cortou. Eu acho que foi por aqui, né? Olha, um problema ali com o Vanderlei. Alguém abraçou o Vanderlei, hein? É um absurdo. Idiota. É um absurdo. Ih, meu filho do céu, aquele dia foi um desespero. Nossa Senhora do céu, foi Deus. Olha só, e as outras pessoas tentam agarrar. Ele segurou o brasileiro. Que absurdo. Foi agredido lá e possivelmente eu caí aqui no meio do público aqui, ó. Eu lembro que eu só vi um flash muito rápido na minha frente e logo na sequência um impacto, né? Não dá nem para descrever, né, a sensação do qual eu vivi naquele momento, né? Um momento de aflição, de angústia, de medo, de insegurança. Na verdade, teve todo um abalo físico e também mental, né? Eu só lembro que assim que voltei à corrida, logo aqui na frente eu baixei a cabeça e falei, poxa, o cara estragou tudo, né? Na verdade, veio uma decepção enorme. Você falou, não é possível e tudo que a gente trabalhou vai para o lixo. Eu lembro até hoje do rosto do Vanderlei, assim, um misto de surpresa e indignação. O que está acontecendo? O que esse cara está fazendo aqui? E era o fim, ali acabava. Bom, vamos ver como reage o Vanderlei a esse inusitado, né? Impressionante. Em momento algum passou pela cabeça, vou desistir, não vou chegar, não vou conseguir, em momento algum. Ele voltou e ainda ficou 8 minutos na frente. Então isso, eu falei assim, não, ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem. Ele sofreu, mas ele tá bem. Eu tava preocupado com o Vanderlei, eu falei, meu Deus, e agora? Vai segurar, não vai segurar? E aí começa a cair, obviamente, muito mais a diferença, passa Baldini, passa Meb, e agora e tal, tudo mais, e tinha ainda o quarto colocado chegando. E aí o segundo pensamento foi o seguinte, puta, ele tem que estar na medalha. Eu comecei mais a me preocupar com os que vinham atrás do que com ele. Porque se ele aguentou mais 8 minutos, falta pouco, ele vai chegar. E o Vanderlei dá um jeito de segurar, de reencontrar um ritmo e de trabalhar esse lado mental de superação, de falar, não, eu preciso ficar na prova. Assim que eu fui ultrapassado pelo Stefano e pelo Meb, eu lembro que eu dei uma olhadinha para trás e eu tinha uma certa distância que me dava o conforto de manter naquela posição até o final. Ele seguiu, naquela alegria assim mesmo. No quilômetro 30, que ele estava 50 segundos na frente do Baldini, que ganhou a prova, do Tergat e do Keflezig, que foi segundo depois, um dos agentes tirou o ingresso do bolso, assim, ele tinha um ingresso do bolso, falou, Ricardo, hoje você vai no estádio, e me deu o ingresso. E aí quando eu vi ele passar em terceiro, eu falei, putz, medalha na mão, né? E corri para dentro do estádio. E a entrada no estádio é avassaladora, assim. Eu sempre penso nessa entrada como só o Vanderlei faria aquilo lá. Entrar no Panathinaikos aqui, para mim, é inesquecível, né? O estádio inteiro se levantou e aplaudiu. Eu não estava em um lugar qualquer, né? Eu estava aqui no Panathinaikos, berço dos Jogos Olímpicos. Então, passou muitas coisas pela minha cabeça, mas a sensação maior, certamente, foi de muita alegria. Na verdade, a alegria me transcendeu todas as dores e sentimentos ruins que eu poderia ter. Aquela maratona de 2004, o vencedor é o Stefano Baldini, mas ninguém lembra desse cara. Você poderia estar muito frustrado pelo que aconteceu, indignado, revoltado, com raiva, deixar aquilo te contaminar, terminar a prova carrancudo, pegar uma medalha e falar, se não quero essa medalha, eu merecia mais, ou alguma coisa assim. Ele nunca fez isso. Eu não lembro do Vanderlei falar do Cornelius Horen alguma vez com rancor, com raiva e tudo mais.
Ele fala, pô, passei por muita coisa nessa vida, cara. É o meu momento, eu vou curtir aqui. Não passou pela minha cabeça outra coisa a não ser fazer o aviãozinho, né? O famoso aviãozinho do Vanderlei. E a hora que eu cheguei e me posicionei, já vi o Vanderlei entrando, fazendo um aviãozinho. E ele faz aquele avião bonito pra caramba ali e tal. O mundo olha e fala, que esse cara, velho, esse cara sofreu aqui uma coisa inusitada e injusta e ele tá celebrando, que maravilha, que coisa bonita. Lá vem Vanderlei Cordeiro de Lima. Remeteu toda uma lembrança da minha história, do meu passado, da minha vida. Lá vem Vanderlei Cordeiro de Lima para conseguir sua medalha. Lá vem Brasil. Vamos, Vanderlei. Últimos metros. Vai passar pela linha de chegada, manda beijos para a torcida, beijos para o Brasil. Medalha de bronze de Vanderlei. Eu ainda consegui fazer essas fotos, são pouquíssimas fotos, porque é só um momento mesmo essa volta, mas é uma foto assim que desde que aconteceu, eu sempre estou vendo ela em algum lugar. Tenho certeza que aqui dentro do estádio não tinha uma pessoa mais feliz do que o Vanderlei Cordeiro de Lima. Quando eu relaxei e baixei a câmera com tudo, deu uma escurecida nas vistas e aí eu dei meio que uma apagada. Ladies and gentlemen, the medal ceremony for the men's marathon. É sonho, né? É conquista, é realização, é perseverança, é o esporte, né? Não tem palavras do que representa ganhar uma medalha olímpica. Não tem palavras. Né? É um sentimento assim, uma coisa maluca. Eu falo que eu tenho 4 episódios desses na minha vida, o nascimento dos meus 3 filhos e a medalha olímpica. Isso aí, a medalha olímpica do Vanderlei, é uma coisa absurda, absurdamente impactante. Receber essa medalha lá no Estádio Olímpico, lá, cara, subir no pódio. Não tem como você tentar ter uma dimensão do que é tudo isso, né? Eu acho que só quem vive esse momento, acho que sabe o que é essa sensação, né? Principalmente aqui em Atenas. Atenas foi muito especial, né? E aqui diante de todos os deuses gregos aqui, né, cara? Eu só fiquei com uma curiosidade, eu falei assim, quem é esse cara que ajudou, cara? Pra quando eu contar essa história, eu queria entender quem que era o cara que tinha invadido, quem era o cara que tinha salvado. Do ex-padre irlandês era mais fácil, porque você tinha ali já relatos desses atos dele em outros lugares do mundo, e era um agressor, não queria dar muito palco pra maluco. Mas daquele senhor grisalho que tinha invadido a prova, eu falei, pô, eu preciso descobrir alguma coisa sobre esse cara aqui. Como é que a gente faz para tentar desvendar esse paradeiro? Nosso voo de volta para o Brasil, de boa parte da imprensa, já era naquela madrugada, então, terminada a cerimônia de encerramento, 4 horas da manhã, a gente já voltava. Não tinha como ficar lá para descobrir isso. Para mim, aquela maratona ela não acabou naquele momento. Então eu lembro que eu fui na polícia grega perguntando se eles tinham fichado alguma coisa. A polícia grega não tinha feito nada. Fui num ministério chamado Ministério da Ordem Pública para perguntar se tinha acontecido alguma coisa, se eles tinham algum relato, nada. Fui na Embaixada do Brasil, não temos nada que também não passou pela gente e tudo mais. Falei, bom, o paradeiro desse cara vai ser mais difícil. Eu tinha conhecido um jornalista grego durante a cobertura, esse cara tinha me ajudado em algumas situações ali de falar grego, de poder entrar em alguns lugares, de conversar com alguns atletas. Eu tinha ajudado ele com alguns brasileiros e tinha trocado uns cartões. Chamava Lázaro Souskas. E eu mandei uma mensagem para ele, um e-mail. Eu falei, Lázaro, tô procurando muito um cara que entrou na maratona, você tá lembrado desse episódio? Ele falou, tô sim, porque eu não consegui encontrar via autoridades. Você tem alguma ideia, alguma coisa que a gente possa fazer? Ele falou assim, vocês querem muito encontrar esse cara? Eu falei, queremos. Posso transformar isso numa história também? Vocês brasileiros querendo encontrar um grego que participou de uma medalha brasileira? Eu falei, sim. Então eu vou conversar com o meu editor e nós vamos publicar a foto dele na capa do jornal e dizer, o Brasil quer te conhecer, se apresente. Esse jornal aqui, ó, Go News, a gente publicou. E no mesmo dia de manhã, Polivos Cocivas, depois a gente vem descobrir o nome, que era essa figura que ajudou o Vanderlei, liga na redação e diz, sou eu.
mulher que tá vindo aqui, ó. Será que é ela? Acho que é ela. É? Maravilha. Acho que é, sim. Where is your blue t-shirt? Where is your blue Aqui, t-shirt? ó. You will cover. How are you? I can't believe it's true. Esperava poder encontrar o pai dela, né? Claro. Era a expectativa. He would be very happy. And he would say to me, let's go to eat, let's go to drink, you will stay at my house. He was very strong. If I was him, I don't know if I could stand it. Because every day he was losing her strength. And do you remember him? I couldn't recognize him. É algo que eu passei por isso também. Quando eu perdi meu pai em Atenas, era um dos momentos que eu mais queria meu pai vivo comigo, entendeu? Por tudo que Polibos fez por mim. Polibos foi um anjo que Deus colocou no exato momento. I understand everything. No exato momento que eu precisava. Thank you very much. Thank you. I'm very sad that he's not here to take it. E que você possa dividir com a sua mamãe com muito carinho, com a lembrança muito carinhosa de todo o povo brasileiro. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. This is for my father. I will tell you something that I was not sure if I have to tell you. He was buried with Greek and Brazilian flag also. He won it. The medal. El amore in Greek. In memoriam, Polibos. I want to say to do the same thing in a case like that. Don't forget not him, the action, the reaction, what he had done, and to do the same thing. Que era uma figura efusiva, bacana, maravilhosa, um grande ser humano. Ele já nos deixou também. E eu lembro do Polibos contando pra gente no telefone, ele falou assim, olha cara, aquilo foi uma injustiça tremenda, eu não podia, como espectador, como amante do esporte, deixar aquilo barato e tal. Então, para mim foi instintivo, eu falei, não, isso não vai acontecer e tal. E ele tira o Cornelius de cima do Vanderlei e tal, tudo mais, e ele diz que empurra o Vanderlei de volta pra prova, fala, vai amigo, vai, você pode, siga em frente e tal. E depois que tudo acaba, ele diz, e acabou aquilo, eu fui atrás do Vanderlei, eu procurei um monte de lugar diferente eu queria apertar a mão dele, eu queria parabenizá-lo. Eu achei aquilo fantástico, falei, caramba, cara. Ele ainda teve essa ideia, falou assim, eu queria agradecê-lo, eu queria estar com ele e tudo mais. Eu falei, não, nós vamos fazer essa mensagem chegar e tal. E o orgulho que eu tenho disso não é nem de tê-lo encontrado e tal, foi colocar essas duas figuras juntas, assim, porque eles se encontraram, e eles se encontraram num evento depois do Comitê Olímpico Brasileiro. O Comitê Olímpico promove a vinda do Polibos para o Brasil. Imediatamente após eu publicar a reportagem, foi a primeira ligação que eu recebi, foi via Comitê Olímpico Brasileiro dizendo, a gente estava atrás desse cara, a gente precisava trazer ele aqui também, a gente queria que ele e o Vanderlei se encontrassem, então, por favor, me manda o contato dele que a gente vai fazer isso acontecer. E aí, num Prêmio Brasil Olímpico, ele vem para o Brasil, eu lembro dele dando um abraço, ele era 10 vezes maior que o Vanderlei, ele engloba o Vanderlei assim, levanta, o Vanderlei fica super feliz e tal. E aí você tem a história se completando, né? Esse ciclo se fecha de uma forma muito legal, muito bonita. Muito obrigado, Brasil. O Vanderlei Cordeiro de Lima é o herói do Brasil. Thank you. In recognition of Vanderlei de Lima's exceptional demonstration of fair play and Olympic values during this evening's marathon, the IOC will present him with a Pierre de Coubertin medal. Olhando para a minha história, para a minha vida, eu nunca procurei um atalho para sobressair ou vencer os meus adversários, né? Tive muito respeito, dignidade e são esses propósitos, né, que o Barão sempre frisou, né?
estou aqui na Academia Olímpica, né? É um lugar muito especial para mim. Estou aqui com a minha medalha Barão Pierre de Coubertin. E aqui tem um marco onde que está enterrado o coração do Barão. Esforço, solidariedade, paz, jogo limpo, respeito, amizade e a excelência, né? Uma responsabilidade muito grande de sempre levar esses ideais à frente. O local onde que nascia, né, o fogo olímpico, né? Esse local aqui que surgiu o maior simbolismo, né, dos Jogos Olímpicos, né? É bem nessa posição aqui que é colocada a pira, né, que é captada junto ao calor do sol e depois é transferida para a tocha olímpica e daqui vai para o universo do mundo olímpico, né? Saber que aquele fogo que esteve na minha mão, né, que foi levado até a pira para acendimento da pira olímpica lá no Rio de Janeiro, surgiu daqui, né, desse exato local onde que eu estou aqui. Saber que essa chama percorreu aí o mundo, né, para depois chegar em minhas mãos lá no Rio de Janeiro para acender a pira na abertura dos Jogos. É indescritível, né? Esse estádio lotado, a galera aplaudindo aqui de pé, cara. Eu lembro as luzes dos celulares acesas, né? Foi o momento que eu recebi, com certeza, a maior glória da minha carreira e da minha vida. Lembrei isso para ele, olha, nós estamos aqui no 33º Jogos Olímpicos da Era Moderna, né? Apenas 33 atletas acenderam pira na história do esporte olímpico, né? E você é um deles. Olha só que especial, né? Ixi, aquele ali para nós ali já foi uma alegria, né? Vanderlei Cordeiro de Lima, um homem que está acima da cor das medalhas. Cada degrau que eu ia passando, eu estava assim, curtindo cada momento. Eu tinha no meu sentimento como se fosse cada etapa da minha história, da minha vida. Quando eu me posicionei aqui, fazendo a referência no estádio aqui, cara, eu sentia a vibração, olha, eu tô falando, tô arrepiando. Eu sentia a vibração do estádio vivendo aquele momento, né? Foi o momento de maior sentimento que eu tive na minha vida, né? De Lima, uma linda escolha de uma linda história do esporte. Da recompensa, né, de ter caminhado toda essa trajetória de vida, de história esportiva, para chegar onde eu cheguei. Eu pensava assim, como valeu a pena, né? Passar por tudo que eu passei para chegar aonde eu estou. E aí está! Vanderlei Cordeiro de Lima, no grande momento desta festa. Foi o momento que me colocaram no meu pescoço a medalha do qual eu não conquistei, né? A maior conquista e a maior glória da minha vida é a minha história. A minha história ela é tão importante quanto as medalhas que eu conquistei ao longo da minha carreira. Não veio só uma medalha de bronze, não veio só uma medalha de Pierre de Coubertin, mas veio uma lição de perdão. Para mim a marca não está no desempenho. Eu vi desempenhos esportivos mais marcantes que a prova do Vanderlei, mas vi poucas figuras humanas tão impactantes quanto o Vanderlei. É uma pessoa muito simples, isso eu gosto demais nele.
demais, ele é de uma simplicidade. E as pessoas falam isso para ele, assim, pô, você me representa, você é um cara humilde, você chegou lá, você é um cara legal. Essas declarações mostram que o brasileiro comum se espelha nele, né? Gostaria de ser como ele, que ele é como um brasileiro. O senhor já está com quantos anos? 94. 94 anos? Benza a Deus. Da forma que eu inspirei ele conseguiu inspirar várias outras crianças a entrar no esporte e querer praticar o esporte e chegar onde ele chegou. Se as pessoas veem ele em qualquer lugar, assim, falam, nossa, esse aí é o Vanderlei, né? Porque ele é uma pessoa muito simples e uma pessoa do coração muito grande. Ele é um bom menino, né? É querido de todo mundo, né? Grandes e pequenos. Pode ser velho, pode ser criança, pode ser o que for, né? Graças a Deus, todo mundo gosta dele. Gente, como é que tá? Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Um brasileiro que, superando tudo que se coloca ao seu caminho, ainda é capaz de festejar no final de uma forma tão bonita. Então, para mim, o que fica do Vanderlei é esse momento ali e tal, tudo mais. É o humano e não a cor da medalha, é o que vale mais. Esse é o Vanderlei. Ei.